Bom, pessoal, boa noite aí a todos, tá? Todos que estão aqui presentes a essa aula que está sendo feita, tá? Deixa eu passar o nome aqui rapidinho de todos vocês que estão aqui presentes para fazer o registro. Matheus Peixoto, Mônica Mello, Kathleen, Bruna, Denise Nogueira, Edileuda, Gabriela, Iago, Isabelle Mendes, Isadora, Laiara, Letícia, Maiara Fernandes, Mariana Fernandes, perdão, Natália, Núbia e Sofia Carvalho. Tá? Sejam bem-vindos aí. E você, meu caro aluno, minha cara aluna, que vai assistir a nossa aula através do Unifom Online, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para vocês. Beleza? Cara, dando sequência então à nossa programação, como eu tinha deixado claro para você na aula anterior, em que a gente fez aquela checagem de conteúdo, o nosso conteúdo para a AV2 ele já está, entre aspas, né, por assim dizer, virtualmente apresentado através das videoaulas anteriores, aquelas que a gente vinha gravando, onde a gente passeou por todo o processo de falência. O que eu quero fazer com você aqui agora? Tá? Repisar aqui com vocês alguns pontos importantes, alguns pontos dignos de nota, algumas questões aqui que, a meu ver, ficaram muito assim en passant, muito assim por cima daqueles vídeos anteriores, notadamente daquelas primeiras aulas que eu disponibilizei para vocês, tá? Em que eu peguei aulas de um curso que a gente ia fazer na Unifor, que, por um motivo ou por outro, foi engavetado um curso de OAB online. Como essas aulas estavam disponíveis, a gente começou por elas, e é por elas que eu quero fazer aqui um repasse desses conteúdos, além de coisas importantes também que eu quero repassar das videoaulas que a gente já passou por elas, tá? Nosso papo de hoje, você está vendo aí, né? Nosso papo de hoje é administrador judicial. Vamos pontuar aqui questões importantes sobre o administrador judicial que você precisa saber, que você precisa ficar ligado nisso, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou jogar para a tela da apresentação para focar nela, e eu vou ter algumas paradas aqui para a gente poder, então, ir dialogando e tirando alguma eventual dúvida, trazendo alguma explicação adicional que não ficou claro, tá? Eu vou ter algumas paradas, e aí nessas paradas a gente vai conversando e vai checando tudo. Vamos lá, então, para a tela de apresentação. Olha só, administrador judicial, tá? Administrador judicial. O primeiro ponto importante que a gente precisa conversar sobre o administrador judicial é justamente você entender o perfil dele. Vale dizer, você compreender quem é que pode ser nomeado administrador judicial, seja num processo de falência, seja num processo de recuperação judicial, tá? Antes de quem é que pode, é bom que você se lembre, quem nomeia é o juiz, tanto no processo de recuperação judicial, quanto no processo de falência. Quem nomeia o administrador judicial é o juiz, tá? No processo de recuperação, essa nomeação ela acontece na decisão que defere o processamento da recuperação judicial, e no processo de falência, isso acontece na sentença declaratória de falência. Quem que pode ser nomeado administrador judicial? Eu estou trazendo aqui para vocês o perfil doutrinário, vamos dizer assim, do administrador judicial. Qualquer pessoa que atenda essas 4 características, vamos dizer assim, pode vir a ser nomeado pelo juiz, tanto no processo de falência quanto no processo de recuperação judicial. A primeira característica importante é a idoneidade.
E essa é uma característica que tem importância porque o critério de idoneidade para o processo de falência mudou. Na lei anterior, a gente não tinha administrador judicial. Na lei anterior, a gente tinha o chamado síndico de massas falidas. Mas esse síndico de massas falidas fazia na lei anterior o mesmo papel que o administrador judicial faz na lei atual. Tá ali, né? O papel que a gente vai conversar aqui nessa aula de hoje. Tá? E, cara, lá também na lei anterior tinha um critério de idoneidade, sendo que na lei anterior o critério de idoneidade era o critério, vamos dizer assim, da idoneidade financeira, porque a lei exigia que o síndico de massas falidas fosse nomeado dentre os maiores credores, né, a título de valor, né, os maiores credores do processo de falência, e na terceira recusa poderia o juiz fazer a nomeação de uma pessoa de sua confiança, poderia o juiz fazer uma nomeação ad hoc ou nomeação técnica. Tá? A idoneidade financeira ela não existe mais. Né? Na lógica da lei anterior, precisava que o síndico de massas falidas não precisasse receber o crédito que a ele é devido para que ele pudesse, então, atuar com imparcialidade. Agora, não. Agora, a idoneidade ela é técnica. Quem tem que ser nomeado administrador judicial é aquele cara que tenha a noção de o que é trabalhar com empresa em crise. Esse é o cara que tem que ser nomeado. Por isso é que eu não vou nomear mais em cima dos credores. Né? Eu vou nomear já direto essa pessoa de confiança do próprio juiz, tá? Diretamente nomeado, de modo, cara, que na prática eu costumo dizer que o administrador judicial ele é mais ou menos como se fosse um perito no processo, só que com um upgrade, porque o perito vai para um ato específico e o administrador judicial vai funcionar no processo inteiro, funcionando mesmo como um órgão do juízo falimentar. Bem por conta dessa idoneidade, tá? Bem por conta dessa idoneidade, o que acontece? Há uma preferência na nomeação. Preferencialmente deve ser nomeado quem? Preferencialmente deve ser nomeado um advogado, um economista, um administrador de empresas ou um contador. Tá? A nomeação deve preferencialmente recair em um desses 4 profissionais. Isso porque, cara, esses caras, eles são os caras que estudam aí na sua formação o fenômeno da empresa em crise, de modo que teoricamente, numa linha de regra geral, esses caras terão a chamada idoneidade técnica. Porém, insisto, veja que a lei fala em preferência e não em obrigatoriedade, tá? É preferência e não necessidade. Ou seja, no caso concreto, é possível que a nomeação venha a recair, tá? em terceira pessoa que não tenha ou que não exerça nenhuma dessas profissões aí. Por quê? É preciso que o administrador judicial nomeado tenha idoneidade técnica, tenha o chamado know-how. E aí é um exemplo que eu gosto de dar sempre. Imagina o seguinte, imagina que você é juiz de uma determinada comarca e tem para você nomear como administrador judicial 2 pessoas. De um lado, você tem um advogado formado há 20 anos. De outro lado, você tem, sei lá, um engenheiro civil, também formado há 20 anos. Só que esse advogado, ele é advogado há 20 anos na área criminal, na área de família, por exemplo. Enquanto o engenheiro, imagina que ele é há 20 anos membro aí de diretoria, de conselho de administração, das mais diversas construtoras, dos mais diversos tipos de empresa da construção civil. Tá? Desses 2 perfis que eu acabo de narrar para você,
Fica claro para você, será, qual desses dois perfis, né, seria o melhor administrador judicial do ponto de vista da idoneidade técnica? Né? Se você está me ouvindo aqui, se está tranquilo para você, diz para mim, então, quem que seria o melhor administrador do ponto de vista da idoneidade técnica? O advogado ou o engenheiro, conforme eu coloquei? O que vocês acham aí? Engenheiro, óbvio, né? Certamente, Iago, tá? Então, tá aí a ideia, tá? É preferência e não necessidade. No caso concreto, é possível nomear terceira pessoa sem nenhum problema. Mais do que isso, cara, a lei deixou clara que é possível nomear pessoa jurídica hoje. Havia uma certa discussão na lei anterior sobre se a massa falida poderia ser ou não pessoa jurídica. Hoje a lei deixou clara. Eu acho que isso você vê, se não me falha a memória, no parágrafo único lá do artigo 21, a possibilidade de se nomear pessoa jurídica, tá? Com o detalhe de que, nomeado uma pessoa jurídica, é preciso, veja bem, é preciso que essa pessoa jurídica indique quem é a pessoa que vai exercer de fato esse verdadeiro munus público, essa verdadeira função pública que é a de administrador judicial. Além disso, cara, é bom que se fale que o artigo 30 ele traz para nós impedimentos, não é? Vale dizer, por mais que você seja um advogado, economista, etc., e você tenha idoneidade técnica, você não poderá ser nomeado administrador judicial se você cair em um desses impedimentos aí, lá do artigo 30, que eu vou deixar de leitura para você. E que é importante que você perceba, esses impedimentos, eles têm a dupla característica aqui. A primeira característica para esse impedimento é o quê? O vínculo pessoal existente, né, entre o administrador judicial e o falido. Tá? Não podem ser nomeados, portanto, parentes aí do falido, sócios aí da sociedade declarada falida, empregados dessa sociedade declarada falida, porque a gente precisa, né, porque a gente precisa, por assim dizer, a gente precisa, por assim dizer, de, vamos dizer assim, da imparcialidade no exercício da função de administrador judicial. Então, primeiro rol de impedimentos está relacionado a isso. As pessoas que eventualmente poderiam faltar com a imparcialidade, tá? Elas estão impedidas de serem nomeadas. E há uma outra categoria de impedimento que é temporária e que sobre ela a gente explica melhor já mais à frente, tá? Aquela pessoa que tiver sido destituída da função de administrador judicial em um processo anterior, ela ficará impedida de, nos próximos 5 anos, vir a ser nomeada novamente administrador judicial. Tá? Então, vale a pena a leitura do artigo 30, mas os critérios são basicamente esses, tá? Ou porque vai lhe faltar, vai possivelmente lhe faltar parcialidade para você poder exercer a função de administrador ou administrador judicial, ou porque você exerceu anteriormente e foi, não é, por assim dizer, destituído. Tem que esperar 5 anos de geladeira, portanto, para poder ser nomeado novamente, tá? Outro ponto importante... Professor, oi. Com licença, é o Iago. Você pode falar de novo sobre essa situação do administrador judicial quando se tratar de pessoa jurídica? A gente vai voltar, Iago, já para isso, tá? O fato é que eu posso nomear hoje pessoa física ou jurídica, tá? Posso nomear hoje pessoa física ou jurídica, e quando for nomeado uma pessoa jurídica, é preciso que se indique quem daquela pessoa jurídica, seja um diretor, um sócio, um prestador de serviço ou um empregado, enfim, quem é a pessoa que vai de fato estar atuando ali no processo
em nome daquela pessoa jurídica, tá? Mas isso vai ter que ver com a posse do administrador judicial. A gente retorna já a essa temática, tá? Bom, seguindo aqui, outro ponto importante, competência do administrador judicial, tá? Cara, você tem a competência estabelecida, as atribuições, lá no artigo 22 da Lei 11.101, tá? Artigo 22 da Lei 11.101. É talvez, cara, o maior artigo que você tem no Vadmec inteiro. Eu tenho basicamente 3 incisos nele: competência só para falência, competência só para recuperação, competências comuns, e em cada inciso eu vou ter aí um alfabeto de alíneas, tá? De modo que também é outro dispositivo que vale a pena a sua leitura depois, para você ir percebendo aí, não é, o que está na atribuição do administrador judicial. A gente não vai fazer o exame inciso por inciso, porque fazer o exame por inciso é ver o processo de falência na perspectiva desse cara. E a gente precisa de uma perspectiva mais assim abrangente, holística, né, mais geral, tá? Mas para a gente não passar batido aqui nisso, tá? Eu tenho 4 pontinhos que eu quero falar com você especificamente, tá? Primeiro deles, na falência, o que você precisa se ligar? Cabe ao administrador judicial auxiliar o juízo da falência, na administração patrimonial e processual dessa falência. É ele que vai estar atuando ali de perto, conduzindo o processo sob, né, a fiscalização, vamos dizer assim, sob a supervisão, a coordenação do juiz, né? Cabe a ele, portanto, fazer esse auxílio na administração do processo. Como eu dizia agora há pouco, né? Pense no administrador judicial como um perito com upgrade. Além disso, é função do administrador judicial na falência representar os interesses da massa falida, né? Representar a comunhão de interesse dos credores, e é nesse sentido, meus amigos, que vale a pena a gente trocar uma ideia aqui sobre a chamada massa falida, tá? Repara aqui comigo uma coisa, portanto. Há 2 grandes conceitos aí relacionados à massa falida que eu preciso que os senhores conheçam, que os senhores tomem nota. A gente pode falar em massa falida objetiva e massa falida subjetiva. É importante que a gente, portanto, que a gente, portanto, saiba e compreenda, não é, esses dois conceitos aí, tá? O de massa falida objetiva e o de massa falida objetiva. Vamos comigo, então, para a gente entender esses conceitos, tá? Repara, o que você precisa entender por massa falida objetiva? Objetiva vem de objeto, significa patrimônio. Eu estou diante aqui, portanto, de quê? Tá? No conceito de massa falida objetiva, eu vou estar diante dos bens, do patrimônio do empresário que foi declarado falido e que vai ser arrecadado para dentro do processo de falência. Isso é o conceito de massa falida objetiva, tá? O conjunto de bens do empresário declarado falido, o patrimônio do empresário declarado falido, que vai ser arrecadado para dentro do processo de falência, tá? Além da noção de massa falida objetiva, a gente tem a noção de massa falida subjetiva. Subjetiva, cara, vem de sujeito, que significa pessoa, ou seja, massa falida subjetiva é exatamente a entidade que vai surgir toda vez que for aberto um processo de falência, justamente visando o quê? Representar aí
a comunhão de interesse dos credores. Nesse patamar, meus amigos, vale a pena a gente destacar o seguinte, fazendo aqui um comparativo com o processo civil ou com o direito civil, a massa falida está para o direito empresarial, assim como o espólio lá das sucessões está para o direito civil. Né? O que é o espólio? Uma entidade que surge, que decorre ali da abertura do processo de inventário e que vai tutelar os interesses em comum dos herdeiros, os interessados no processo de inventário. Da mesma ótica, cara, é a massa falida. A massa falida é uma entidade que surge quando o processo de falência é aberto, e veja, ele é aberto com a sentença declaratória de falência, tá? E ele vai ali servir justamente para quê? Para representar os interesses em comum aí dos credores. De modo, cara, que se você, credor, tem um interesse pessoal seu, cabe a você contratar um advogado e ir litigar no processo. Agora, o interesse em comum dos credores, da boa administração patrimonial, da celeridade processual, da duração razoável do processo, etc., isso tudo passa a ser da tutela da massa falida. E é o administrador judicial o seu representante. A gente pode até fazer um jogo de palavras aqui para você não esquecer esses dois conceitos, tá? O conceito de massa falida objetiva com o conceito de massa falida subjetiva, tá? Qual é a frase? É a seguinte: o administrador judicial, ele administra a massa falida objetiva para atender aos interesses da massa falida subjetiva, tá? Para você entender a dinâmica aqui. Ele administra o patrimônio, a massa falida objetiva, para atender a massa falida subjetiva, a comunhão de interesse dos credores. Beleza? Voltando para a tela para a gente fechar, então, essa primeira parte e eu abrir para eventuais dúvidas aí de vocês, tá? Voltando aqui, então, para o nosso slide, para a gente continuar aí a evolução. Veja só, deixa eu voltar a tela para lá também, né? Voltar minha câmera para lá também, para a gente, então, concentrar aqui na apresentação. Vamos embora. Tá, então, para recuperação, na falência, a gente tem esses dois critérios importantes aqui. Na recuperação judicial, você precisa se preocupar com duas coisas, né? A participação do administrador judicial, ela é mais, vamos dizer assim, passiva. Ele tem uma atuação mais ativa na falência, mais passiva na recuperação judicial. Mas vai influenciar a atividade do administrador judicial a resposta que a gente der a essas duas perguntas. Por quê? O comitê de credores foi constituído? Se a resposta for sim, a gente já falou sobre o comitê de credores, né, os órgãos de fiscalização está repassando isso. Então, se a resposta for sim, se o comitê de credores for constituído, nada afeta a competência do administrador judicial no processo de recuperação judicial. Ele não vai ter nada ali muito relevante a fazer, a não ser, não é por assim dizer, presidir as assembleias e está atendendo os credores. Então, se não foi constituído, aí a gente tem o quê? Né? Não afeta o administrador. Não havendo a constituição do comitê de credores, então o administrador ele vai assumir também a atribuição fiscalizatória do comitê. Tá? Se tem comitê, o comitê fiscaliza o devedor e o administrador judicial e o jogo segue. Se não tem, todas as atribuições do comitê, regra geral, passam para o administrador judicial. Naquilo que eventualmente for incompatível do administrador judicial assumir, como a atribuição que o comitê tem de fiscalizar o próprio administrador judicial, então essa atribuição que era inicialmente do comitê passará ao juiz. Regra geral para o administrador judicial, se incompatível, passa para o juiz. E o outro critério é: houve afastamento dos administradores da empresa?
Nós estudamos isso aqui também, ainda para AV1, hein? Repare, se, né, o devedor, ou no caso da sociedade, os administradores forem afastados, temporariamente o administrador judicial assume a administração da empresa. Daí porque, cara, a necessidade da idoneidade técnica que a gente falou agora há pouco, tá? Se os caras forem afastados, então o administrador temporariamente assume até que seja convocada uma assembleia de credores para nomear o gestor. Não havendo afastamento, aí não altera as atribuições do administrador judicial, tá? Para a gente fechar isso, e eu abri então aqui o espaço para eventuais perguntas, né? Para a gente partir então para o segundo momento da nossa aula e ir para os finalmente, duas outras coisas eu quero te mostrar. Primeiro, a função de administrador judicial, ela é indelegável, tá? O administrador judicial, ele não pode, por assim dizer, fazer o que nós advogados fazemos, né? O subestabelecimento de mandato, o subestabelecimento de procuração. Não dá para o administrador transferir a sua função de administrador judicial para outrem, porque ela é indelegável. O que o administrador judicial ainda pode fazer é passar procuração com poderes específicos para a solução de determinado contexto. Apenas isso, tá? Apenas isso. Apenas isso. Ok? E a outra questão importante aqui é o quê? Cabe ao administrador judicial, no processo de falência, efetuar a cobrança dos devedores do falido. Isso porque, meus caros, muitas vezes você vai à falência justamente porque você tem crédito a receber que não recebeu ainda. Então é muito comum o falido ter devedores, o falido ser credor de alguém. É desse crédito de titularidade do falido que passa aí a competência, que passa aí a atribuição do administrador judicial, vamos dizer assim, efetuar essa cobrança, tá? Bom, estão me ouvindo ou fiz bobagem aqui agora de novo? Não, parece que não fiz, não. Cara, até aqui, deu para acompanhar? Tudo ok? Alguém tem aí alguma dúvida? Ou a gente pode continuar na aula? Professor. Oi. O senhor pode só... Não estou vendo você, que eu estou fixado aqui em mim. Só fala quem foi falar, o nome para a gente saber. Isabelle, vai, Isa. O senhor pode só repetir esse ponto 2 do slide anterior? Se sim ou se não, se foi o comitê de credores ou se houve afastamento dos administradores, que eu não consegui anotar tudo. Tá bom, vamos voltar para isso então, tá? E já aproveito o gancho do slide anterior e já faço também, já respondo também a sua pergunta, Matheus. Repara só, você faz o seguinte para ficar didático para você. Para cada resposta aí, né? O comitê de credores foi constituído. Coloca sim, coloca não. Houve afastamento dos administradores da empresa, coloca sim, coloca não. Para a primeira pergunta, né? O comitê de credores foi constituído? Se a resposta for sim, qual é a consequência? Não afeta a atribuição de competência do administrador judicial. Não muda nada a vida dele no que diz respeito às suas atribuições. Se a resposta da primeira pergunta do comitê de credores for não, aí eu tenho um efeito. Qual? O administrador judicial, ele assume as funções que, na lei, regra geral, são atribuídas ao comitê. E digo regra geral porque há funções que são, por assim dizer, incompatíveis do administrador judicial assumir. Essas que são incompatíveis dele assumir vão ficar aí sob a responsabilidade do juiz, tá? Mas, regra geral, se o comitê não é constituído, o administrador assume essas funções. Indo para o outro item, para o item B, houve o afastamento dos administradores da empresa? Sim ou não?
Se tiver havido, aí tem consequência. Qual? O administrador judicial assume temporariamente, tá? Ele assume temporariamente a administração da empresa até que os credores venham a ser reunidos em assembleia para nomearem o gestor judicial. Agora, se a resposta para a pergunta houve o afastamento dos administradores da empresa for não, aí nada afeta a vida do administrador judicial. Beleza? Ok, Isabela? Show de bola. Indo para a pergunta, então, agora aqui do Matheus. Tá? Matheus, veja só. Cobrança do devedor do falido. O que acontece? Sendo declarada a falência, tá? Sendo declarada a falência da sociedade empresária, enfim, né? Pode acontecer do empresário que foi declarado falido, ele vir a ter aí uma série de credores, né? Ele, apesar de falido, é credor de meio mundo de gente, certo? Então, o que acontece? Para cobrar esses credores, tá? Para cobrar esses credores, o administrador judicial vai assumir a atribuição, a competência de realizar ou de continuar essas cobranças sob pena de responsabilidade. Beleza? Ok? Show de bola aí para todo mundo. Valeu, Matheus. Foi Isadora ou foi Isabelle? Dúvida respondida também? Dúvida respondida, Isabelle. Valeu, Isabelle. Podemos, então, seguir, né? Vamos nessa? Seguindo. Falemos, então, agora aqui da posse, da destituição e da substituição do administrador judicial. Sobre a posse, cara, que é importante você saber. É importante você saber o seguinte, é importante você saber que nomeado, seja na sentença declaratória de falência, seja na decisão que defere a recuperação judicial, o administrador ele tem um prazo de 48 horas da data da publicação dessa sentença para ir à vara de falência e assinar o termo de compromisso, o termo de posse dele, administrador judicial, para aquele processo. Porque, veja, você não é administrador judicial de vara, você é administrador judicial de processo. Tá? Então, para cada processo que seja nomeado, existe um prazo, está lá no artigo 33, de 48 horas para você assinar o termo de compromisso sob pena da nomeação ficar sem efeito. E aí, cara, vem a pergunta clássica, né? E se em 48 horas o administrador nomeado não for fazer a assinatura do termo de posse? Essa nomeação fica sem efeito e o juiz vai nomear um segundo administrador judicial, um terceiro, um quarto, um quinto, até que o nomeado em 48 horas assine e tome posse para poder exercer a sua função. Só que o que acontece? Fatos da vida, alguns às vezes lícitos, outros nem tanto, podem determinar a alteração do administrador judicial. Basta você perceber, cara, o quão longo é um processo de falência, né? Quem de vocês aí, né, já está eventualmente estagiando e que eventualmente já teve a oportunidade de transitar nas varas de falências, deve saber que existe lá uma piada interna, né? A de que a gente não tem nas varas de falências processos novos. A gente tem autos novos, digamos assim, volumes novos, porque os processos de falência nunca acabam, né? E outra piada é, se você está começando um processo de falência, você não vai ver o final dele, você se aposenta antes, né? Ou se você está vendo o processo de falência terminar, certamente você não era nem vivo quando esse processo de falência começou, do tanto que demora. Então, é natural que possa ocorrer aí
numa linha até de quantidade considerável, a alteração do administrador judicial no correr do processo. O que você precisa se ligar? Essa alteração, olha aqui comigo, ela pode se dar por destituição ou por substituição. São palavras, meus amigos, que apesar de sinônimas, têm entendimentos completamente distintos aqui, tá? Porque o motivo para a destituição normalmente está ligado aí a alguma possibilidade, veja bem, a alguma possibilidade de prática de ato ilícito pelo administrador judicial. A só possibilidade da prática de ato ilícito pelo administrador judicial pode provocar aí a sua destituição, com o efeito que a gente já viu, né? De ele ficar impedido por 5 anos de ser nomeado administrador judicial, tá? Já a substituição, não. A substituição está relacionada a um ato lícito ou, pelo menos, a um fortuito, tá? Um exemplo que eu costumo dar normalmente em sala de aula quando a gente estuda esse tema. Imagina o seguinte, cara, imagina que você, daqui a alguns anos, já formado advogado, é nomeado administrador judicial. E aí está lá você fazendo a administração judicial de determinado processo, eis que você, de repente, participa de um concurso e ganha uma bolsa de estudo para passar, sei lá, 4 anos na Itália. Cara, não faz sentido, e você não vai conseguir exercer, por mais que o processo seja informatizado, eletrônico, você não vai conseguir realizar a administração judicial de um processo de falência em Fortaleza morando na Itália. Você precisa praticamente bater ponto na vara para estar atendendo ali aos credores. Então, isso seria uma situação que poderia provocar a substituição do administrador judicial. Tá? Então, a destituição está ligado ou à prática de algo realmente ilícito, ou à sua possibilidade, e a substituição não. Ela está ligada à prática de um ato lícito para substituição, ou, no mínimo, um caso fortuito ou de força maior. Tá? Diferenças importantes. O administrador destituído, ele está impedido de ser nomeado novamente por 5 anos. O substituído, não. Fui substituído hoje num processo de falência, amanhã eu posso ser nomeado para outro sem nenhum problema. E outra diferença entre os dois está ligado ao ponto que a gente vai entrar agora, a remuneração. Porque o administrador judicial que é destituído, ele não tem direito a remuneração nenhuma, nem mesmo proporcional aos atos praticados por ele. É o que a gente tem na letra F da lei prevista lá no artigo 24, parágrafo 3º. Já o administrador substituído, não. O administrador que é meramente substituído, né? O administrador judicial que é meramente substituído, ele recebe remuneração proporcional ao que ele, vamos dizer assim, teria de receber, tá? Como é que quem define a remuneração? O juiz. Essa remuneração, ela já é definida no termo de posse, tá? Essa remuneração, ela já é definida no termo de posse. E ela é baseada nesses critérios aí, ó. Diligência do administrador judicial, quanto mais diligente ele for, maior a remuneração que ele tem. Importância da massa falida, aqui do ponto de vista quantitativo e qualitativo, tanto em quantidade de credores, quanto em quantidade de patrimônio. Quanto maior será a sua remuneração. O valor de mercado que é pago para a atuação, né, da prática das funções que o administrador judicial vai fazer naquele processo também deve ser considerado.
Veja que esses 3 primeiros requisitos são extremamente abstratos. E que é importante, o limite legal, né, o teto de remuneração que o administrador judicial pode ter. Esse limite, cara, ele é regra geral de 5%, seja da massa falida objetiva, vale dizer, do total de patrimônio do empresário declarado falido, o montante de 5% dele transformado em dinheiro é a remuneração do administrador judicial, ou, no caso de recuperação judicial, do valor do plano, do valor dos créditos que foram inseridos no plano de recuperação. 5% é o montante de remuneração. É por isso que também as pessoas dizem, né, que na recuperação não basta você cumprir 100% do plano, você tem que cumprir 105%, afinal de contas, o administrador judicial tem que ser remunerado, né? E é remunerado justamente pelo devedor, no caso da recuperação, ou pela massa falida, né? No caso do processo de falência. Porém, meus amigos, é importante e digno de nota o quê? A Lei Complementar 147, visando aí trazer benefícios para os empresários ME e EPP, criou aqui esse subteto, digamos assim. Se o empresário falido ou o empresário em recuperação judicial for um ME, o teto de remuneração dele é justamente, não é? O teto de remuneração dele é justamente 2%, sendo empresário normal, 5%, tá? Para recuperação, a lógica da recuperação judicial é basicamente a mesma do ponto de vista legal, com uma única diferença. Qual? A inexistência de expressa previsão de parcelamento. E eu te explico isso. Repara, esse montante aí de remuneração do administrador judicial, 5% ou 2%, conforme for, desse montante, o administrador judicial ele pode vir a antecipar até 60% do valor da sua remuneração, sendo pago aí de maneira parcelada no decorrer do processo. E os 40% ficam no final, para o final do processo, quando o administrador judicial prestar suas contas fechando aquele processo. Então, a gente tem norma expressa aí relacionado à falência dessa divisão, né, dessa possibilidade de divisão, e deixando aí 40% para o final. Apesar disso só ser claro e evidente para a falência, a doutrina também aponta como viável para a recuperação judicial. Ou seja, aquele seu montante de remuneração, teoricamente, você deveria receber quando? No final do processo, com suas contas prestadas e aprovadas. Como normalmente demora o processo, existe, portanto, essa possibilidade da gente fazer antecipação, tá? Para a gente fechando, então, esses slides e a gente partir jogo rápido para comentar 2 questões que eu separei, só mencionar para você aqui as hipóteses de destituição que aparecem no artigo 24, parágrafo 3º. A renúncia sem relevante razão, a desídia, dolo, culpa ou descumprimento das funções e as contas do administrador judicial sendo desaprovadas. Meus amigos, existe um posicionamento de doutrina baseado aqui no Gladstone Mamed, por exemplo, que defende a ideia de que, né, isso da lei estabelecer que não há remuneração para o administrador judicial destituído, isso seria inconstitucional por violar lá a ordem econômica, o artigo 170, a função social do trabalho e blá, blá, blá. Tá? Apesar de eu ser até sensível a essa tese, o que importa para a gente, cara, é o que a lei estabelece. Tá?
não há nenhuma manifestação de jurisprudência mais importante sobre essa temática, tá? Dado o peso da doutrina que é o Gladstone Mamed, eu estou trazendo essa doutrina para você. O que ele diz? Ele diz, olha, não é? Quando o legislador fala em não receber remuneração, o legislador está estabelecendo, na verdade, o quê? A possibilidade de a fonte pagadora do administrador judicial reter o pagamento para ver se ele ocasionou prejuízo. Se ele tiver ocasionado prejuízo, o pagamento dele fica como princípio de indenização, tá? Mas renunciou, saiu da função, conta desaprovada, seja lá o que for, não houve prejuízo, nem para a massa falida, nem para os credores, depois de apurado isso, defende uma MED que ele deveria receber remuneração proporcional, tá? Agora, como eu digo para vocês, tá? Só uma MED mostra isso, tá? Só uma MED mostra isso. A doutrina, em geral, não fala nada sobre essa temática. E como a gente não tem posicionamento de STJ nem de STF de maneira relevante sobre isso, a gente precisa seguir notadamente em provas objetivas o que a lei fala. Tá? E o que a lei fala é isso. Remuneração do administrador judicial só vai ter direito destituído de maneira proporcional. Melhor, o substituído de maneira proporcional. O destituído não recebe nada, nem proporcionalmente falando, tá? E para a gente ir fechando isso e comentar rapidinho duas questões sobre o tema de administrador judicial, responsabilização ou responsabilidade do administrador judicial. Isso está na nossa última videoaula antes das aulas síncronas, tá? Veja que o administrador judicial, ele responde por todo e qualquer prejuízo que ele causar no caso concreto, tá? Todo e qualquer prejuízo que ele ocasionar no caso concreto, ele vai responder. Mas precisa que esse prejuízo decorra de um ato ilícito, doloso ou culposo dele. Se o prejuízo causado decorre do estrito cumprimento do dever legal, aqui não caberá indenização. E eu quero, então, fechar isso para a gente ir para as questões com dois exemplos. Imagina o seguinte, imagina que o administrador judicial, ele, pegando o patrimônio do falido e vendendo, ele percebe que ele não tem patrimônio para pagar todo mundo. Não tendo patrimônio para pagar todo mundo, o que então ele faz? Ele vai pagar primeiro o trabalhista e vai deixar, de repente, o quirografário sem receber. Imagina, então, esse credor quirografário que foi insatisfeito e que, portanto, não recebeu, né? Foi prejudicado aqui pelo administrador judicial. Nesse caso, né, ele poderia entrar com ação de responsabilidade contra o administrador judicial? Digam aí para mim no chat o que vocês acham, né? Se nesse exemplo ele poderia. Tá? Iago disse que não. Cara, na verdade, Iago, pegadinha, ele poderia. Né? A gente não pode prejudicar o direito de petição. Né? Agora, a ação tinha que ser julgada improcedente. Né? Poder, você pode ser para o judiciário. Pelo amor de Deus, olha a pegadinha aí, tá? Mas sim, não houve ato ilícito, não houve prejuízo, não houve nada, então ele não seria responsabilizado por ela, tá? Agora, olha o segundo exemplo. Olha o segundo exemplo. Imagina que esse administrador judicial esqueceu, dolosa ou culposamente, de efetuar a cobrança de determinados credores, de determinados devedores do falido. E, em razão da prescrição desses créditos, faltou dinheiro para pagar todo mundo. Agora, nesse segundo exemplo, né, o administrador judicial, ele seria ou não responsabilizado por esse prejuízo? Né? Neste último caso, evidentemente que sim, evidentemente que caberia aí a responsabilidade do administrador, porque agora ele deu causa. Por dolo ou por culpa, ele deixou prescrever e, em razão da prescrição, eu não tive como pagar. Tá? Então, repare o seguinte, tá? Para quem até já estudou responsabilidade civil,
essa frase aqui vai fazer todo sentido, tá? A responsabilidade do administrador judicial, ela é do tipo subjetiva. É necessário que você prove o ato ou a omissão, dolosa ou culposa. É preciso que você comprove o prejuízo e é preciso que você comprove o nexo causal para que esse administrador judicial possa ser responsabilizado, tá? Fora disso, não há que se falar em responsabilidade para o administrador judicial. Eu vou trocar agora aqui o meu pincelzinho da lousa, o meu marca-texto aqui para um azul mais escuro, porque a gente vai passar agora para comentar as questões, tá? Meus caros, tudo aqui até aqui? Podemos ir, então, examinar as duas questões aí que eu coloquei para vocês? Podemos? A propósito, eu acho que esse material já está no seu Unifor Online, tá? Então, quero ver aí como é que vocês estão aí com essas duas questões. Vamos lá. Primeira questão aí. A respeito do administrador judicial, no âmbito da recuperação judicial, é correto afirmar que, letra A, somente pode ser destituído pelo juízo da falência, na hipótese de, após intimado, não apresentar, no prazo de 5 dias, suas contas ou relatórios previstos na Lei 11.101. Meus amigos, esse item aqui, ó, tá falso, tá? E o que tá de errado nele? Tá de errado nele justamente o somente. De fato, essa é uma hipótese, não é? De destituição. Né? O administrador não aprovou as contas, não teve as contas aprovadas, não apresentou as contas, houve contas rejeitadas. Esse é um fato. É uma situação em que vai haver destituição, mas não é a única. Ele pode ser destituído por desídia, ele pode ser destituído por renúncia e relevante razão e por aí vai. Tá? Letra B. O administrador judicial, pessoa física, pode ser formado em engenharia. O que vocês acham desse item? Item verdadeiro, hein? B de Bop. Item verdadeiro. Lembre, o administrador judicial, ele preferencialmente tem que ser advogado, economista, contador ou administrador de empresa, mas é só uma preferência, não é necessidade. No caso concreto, é possível nomear, não é? Alguém formado em engenharia. E, cara, os itens C e D estão errados pelo mesmo motivo, tá? Ele não é escolhido pela Assembleia de Credores. Quem é escolhido pela Assembleia de Credores é o gestor judicial, que não pode ser confundido com o administrador judicial. Sim, Matheus, é o juiz, e é o mesmo juiz que vai aí definir a remuneração do administrador judicial, se mantendo naquele percentual, ora de 5% para o devedor normal, ora de 2% para o devedor ML-EPP. Beleza nessa? Show de bola? Vamos para a próxima? Segunda questão aí, então, tá? Segunda questão aí, então, última questão para a gente poder trabalhar esse tema. Vem comigo, olha só. Mostardas Tavares e Companhia Limitada, EPP, estou falando agora de EPP, requereu sua recuperação judicial, tendo o pedido sendo despachado pelo juiz com a nomeação de Frederico Portela como administrador judicial. Em relação à remuneração do administrador judicial, será observada a seguinte regra. Letra A. A remuneração não excederá a 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial. E aí? Esse item falso, não é? Sim,
Por CEPP, o percentual máximo, o teto seria de 2%. Letra B, caberá ao devedor arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-los. De novo, letra B de BOP é o item a ser marcado aqui. Para a gente finalizar, então, erros das outras, tá? Letra C. A remuneração deve ser paga até o final do encerramento da verificação dos créditos e da publicação do quadro de credores. Cara, não. O administrador judicial ele vai ser remunerado lá no final do processo de falência, depois que as suas contas vierem a ser aprovadas na ação de apresentação de contas do administrador judicial. O que acontece é o quê? Da remuneração atribuída a ele, 60% poderá ser adiantado sob a forma de parcelamento, mas pelo menos 40% da remuneração fixada pelo juiz deve ser paga no final, tá? E letra D, será devida remuneração proporcional ao trabalho realizado quando o administrador judicial for destituído por descumprimento dos deveres legais. Aqui também não, né? Batemos nisso aqui, né? Nós percebemos o quê? Diferença da substituição para a destituição. Destituição não tem remuneração, nem mesmo proporcional. Descumprimento de deveres legais. O cara praticou um ato ilícito ou tem a possibilidade de ter praticado, ele está sendo destituído mesmo, não cabe remuneração para ele, nem mesmo de natureza proporcional. Beleza? Deu para acompanhar aí, então, essas duas questões, entender aí a dinâmica delas? Deixa eu voltar aqui a tela, então, agora, para conversar agora só com vocês, diretamente falando. Professor, deu para acompanhar, então, galera, as questões aí, a resolução dessas questões, tudo tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa videoaula aqui agora, tá? E fico à vontade aqui com vocês para tirar alguma eventual dúvida que vocês ainda tenham sobre a aula de hoje, sobre prova, o que for, tá? Interrompendo aqui a gravação para ir para o Unifon Online agora.